Pronto. Gente, é o seguinte, como vocês me mandaram muito pouca coisa de dúvida de matriz, eu vou dar matéria nova hoje, tá? Eu vou dar determinante. Eu só foi acho que a Inara e a Tainá me mandaram uma ou duas questões só, eu mando para vocês no privado, tá bom? Sendo que a questão 31 eu acabei mandando errado, não é para fazer ainda, tá? A questão 31 é só quando eu der a próxima aula, que é de sistemas lineares, tá? Porque ele fala sobre solução própria lá, então a gente não viu isso ainda, tá? Então acho que é só a 25 e a 28. Eu vou mandar para vocês, vocês me perguntaram, acho que basicamente essas duas questões. Eu vou mandar para vocês no privado, tá? E eu vou adiantar a matéria nova hoje, que é a parte de determinantes. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Determinantes. Deixa eu só diminuir aqui. Pessoal, é uma aula longa, tem bastante slide, mas os slides são rápidos, tá bom? E não é muito difícil, não. Primeiro, vamos lá, a definição de determinante. Ó. É um número associado a uma matriz quadrada. A gente pode até colocar que é um número real, não é só para a gente ficar bem amplo. É um número real associado a uma matriz quadrada. Nessa aula, vamos aprender a encontrar determinantes de matriz de qualquer ordem, bem como suas propriedades. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é a matriz de ordem 2. Então, pessoal, na definição, a gente está atrelando o determinante à matriz quadrada, tá? Ou seja, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Então, a primeira matriz que a gente vai começar é a matriz de ordem 2. E aí você pode perguntar, pô, Leandro, mas se a matriz for 1 por 1, e se ela tiver só um elemento, qual vai ser o determinante dela? É o próprio elemento, né? O determinante da matriz formada apenas pelo número 7 é 7, tá? Bom, e nessa matriz de ordem 2, como é que a gente calcula o determinante? É muito simples. A gente faz o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal caramba, secundária. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a matriz. Deixa eu abrir um pouco. 4, 8, menos 1 e 1, o determinante dessa matriz seria a diagonal principal, que é 4,
Em que momento aí eu morri? Você estava explicando o exemplo. Qual exemplo? 2x2? Isso. Eu fiquei falando mó tempão sozinho, então. Caralho. Fiquei falando mó tempão, a matriz 3x3. Já tava lá na frente já. Meu Deus do céu. Pera aí. Se travar mais uma vez, eu vou pro celular, tá? Porque, cara, aqui em casa tá uma coisa. Se eu começar a engasgar, vocês me avisem, que eu não vou perder tempo, não. Eu vou pro celular direto, tá? Eu tava aqui nesse 4, 8, menos 1 e 1. Isso. Leandro, é que nem engasga, você já para de vez, entendeu? Então não dá pra saber. Ah, verdade. Então, beleza. Eu vou ficar de olho na câmera aqui, porque quando eu tô online, a câmera fica ligada. Porque eu não vejo, né? Porque eu só fico olhando, só para vocês entenderem por que eu demoro, eu fico olhando para o PowerPoint. Até a imagem que eu tenho, quando eu estou dando aula para vocês, é só o PowerPoint aberto. Eu não fico com o PowerPoint e vocês, tá? Por isso que quando eu caio, eu demoro a perceber um pouco, eu fico falando. Estava explicando amarradão aqui, 3 para ninguém, a matriz 3x3, mas vamos lá. Então, na matriz 2x2, é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, que dá 12. Beleza? Na matriz de ordem 3, tá? Na matriz de ordem 3, a gente vai ter, aí vou apagar aqui. Tinha feito isso tudo aqui já. Vamos lá de novo. Na matriz de ordem 3, a gente vai ter aqui ADG, BEH e CFI. Essa é a matriz 3x3. O que eu vou fazer aqui para calcular o determinante da matriz 3x3? Eu vou repetir a primeira coluna, ADG, eu vou repetir a segunda coluna, BEH, e agora é como se eu ficasse com 3 diagonais principais. Ó. AEI mais BFG mais CDH. Eu vou somar tudo isso aqui, menos, e agora como se eu ficasse com 3 diagonais secundárias, né? C é G, eu vou somar com AFH e eu vou somar com BDI. Tá? Se vocês olharem aqui no exemplo, todas que estão para a esquerda têm um sinal de menos, que equivale a colocar o menos aqui na frente e abrir o parêntese. Beleza? Aqui só tem um exemplo, ó. Tem uma matriz aqui 3x3, repetimos a primeira coluna, a gente repetiu a segunda coluna, faz o produto das 3 diagonais para a direita, soma essa turma, menos o produto das 3 diagonais para a esquerda e soma essa turma. Bom, a gente vai encontrar o resultado aí, 42. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exemplo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Escutaram direitinho? Nara, escutou direitinho o que eu falei? Aham. Beleza. Pessoal, isso aqui é o básico, tá? De determinante, que é calcular um determinante de uma matriz 2x2 e calcular o determinante de uma matriz 3x3. Agora a gente vai para a parte chata, que são as propriedades. Ó, olha o bando de propriedades que tem. Tá? Tem 8 propriedades. Então, vou começar aqui pelas mais tranquilas, tá? Primeira propriedade do determinante. Se multiplicante fica multiplicado por K. Pessoal, o que é fila de uma matriz? Fila pode ser linha ou coluna, tá certo? Então, quando eu me referir à fila, eu estou falando que uma coisa serve tanto para linha quanto para coluna. Então, tá aqui, ó, se multiplicarmos uma fila por K, o determinante fica multiplicado por K. Eu vou dar exemplo sempre com matriz 2x2 para a gente calcular o determinante mais rápido, tá? Então, eu vou pegar uma matriz qualquer aqui. Leandro. Fala aí. Tá dando umas travadinhas agora. Não sei se você vai cair depois. E agora? Tá travando que eu tô falando contigo? Não, só a sua imagem tá travando pra mim. Então, peraí, deixa eu já colocar o roteador aqui na agulha.
Eu nem sei se ainda tem internet para ficar roteando, porque coisa tá feia. Deixa eu botar aqui na... Deixa ele só reconhecer aqui meu... Estão me escutando aí? Aham. Tá. Melhorou agora, Inara? Aham. Então, let's go. Se multiplicarmos uma fila por K, o determinante fica multiplicado por K. Então, ó, peguei aqui uma matriz 2 por 2. Uma matriz 2 por 2. Facinho, tá? Determinante diagonal principal, que é 15, menos a diagonal secundária, que é menos 4. O determinante da matriz A vai dar 19. Agora eu vou pegar uma matriz B e a primeira linha do A eu vou multiplicar por 2. Vai ficar 10 e 8. E aqui embaixo eu vou repetir, menos 1 e 3. Então, gente, eu peguei a primeira linha dessa matriz e multipliquei por 2. É claro que a matriz mudou, agora eu estou chamando de matriz B. Se essa propriedade 1 estiver falando a verdade, o determinante vai ser o dobro, tá? Porque eu fiz isso aqui, ó. Eu multipliquei por 2, né? Então, vamos lá, o determinante aqui do B vai ficar 30 menos 8. Então, o determinante do B vai dar 38, conforme a gente tinha previsto, tá certo? Então, se multiplicar uma linha, basta você multiplicar uma linhazinha só ou uma coluna. Não pode ser um elemento, tá, pessoal? Tem que ser a linha inteira ou a coluna inteira. Aí o determinante vai ficar multiplicado por esse número, tá? Então, vamos supor que vocês façam um exercício que ele te dá uma matriz assim. Ele fala que você tem uma matriz A. E ele fala que o determinante dessa matriz A vale 5. E aí o que ele faz? Ele pega... Nada disso que eu vou fazer. Ele pega e pergunta, calcule det de 3A. Vamos lá. Gente, olha só. Eu tenho uma matriz A que o determinante vale 5. Eu não faço a menor ideia que matriz é essa. Não sei, tá? Não sei quais são os elementos, só sei que o determinante dá 5, tá? Ô, Sara, você olhando para isso aí, você consegue me responder qual é o determinante de 3A? Acho que não. Oi? Acho que não. Tainá, sabe me responder o determinante de 3A? Tainá tá aí? Inara tá aí? Tô aqui. Você sabe me responder o determinante de 3A? Seria 15? Vamos lá. O que é a matriz 3A? O que você acha que é a matriz 3A? Você tem que fazer o que com os elementos de A? Multiplicar por 3, né? Beleza. Então a matriz 3A, ela vai ser isso aqui, né? Certo, Inara? Aham. Cada linha foi multiplicada por quanto? Você multiplicou cada linha por quanto em relação à matriz original? Por 3. Por 3. Então, se você multiplicou as 3 linhas por 3, o teu determinante vai ser isso aqui, ó. Porque se você tivesse multiplicado só uma linha por 3, você já ia triplicar o determinante. Como você fez isso com todas as linhas, aí você vai ter o determinante sendo 27 vezes 5. Dá 135. Entendeu isso aí? Entenderam isso, gente? Alguém não entendeu aí? Entendi. Porque se você tivesse só
feito isso, por exemplo, só com a primeira coluna, sei lá, aí o determinante ia ser 15. Só quando você multiplica todo mundo, você multiplicou todas as colunas, ou todas as linhas, né, por 3. Por isso que o teu determinante vai ficar vezes 3, vezes 3, vezes 3. É um 3 para cada linha ou para cada coluna, tá? Estou raciocinando com linha aqui, mas é um 3 para cada linha que você multiplicou. Tá certo? Sim. Sim? Então, beleza. Ó. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Deixa eu só pegar essa propriedade aqui e colocar num... Colocar no slide de novo, só para não embolar aqui o meio de campo. Vou apagar isso aqui. Vamos lá, propriedade 2. O determinante da matriz transposta é igual ao da matriz original. Vamos pegar aqui um exemplo. Uma matriz A 2 por 2 para facilitar a nossa vida, né? 4, 3 e menos 1. Vamos lá, pessoal. Essa é a matriz A. Vamos calcular o determinante dela? Vai ser a diagonal principal, que é menos 11, menos a diagonal principal, que é 12. Então, esse determinante aqui vai dar menos 23. Essa propriedade diz o seguinte: se eu fizer a matriz transposta, o que é a matriz transposta, pessoal? A primeira linha vai virar a primeira coluna. E a segunda linha vai virar a segunda coluna. O determinante da transposta tem que dar a mesma coisa. Então, vai dar menos 11, menos 12. E, de fato, ele dá menos 23, o que exemplifica o que está escrito na propriedade 2. Se você fizer uma matriz transposta, o determinante dela vai ser igualzinho ao da matriz original. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a propriedade 2? Propriedade 3, essa é importante, hein? O determinante da matriz inversa é o inverso do determinante da matriz original. A gente pode escrever isso aqui, né? Que o det da inversa é 1 sobre o det da matriz original. Isso dá margem a uma segunda, a uma subdefinição, né? Isso dá margem ao seguinte: só existe matriz inversa se o determinante da matriz que você está querendo inverter for diferente de 0. Por exemplo, não tem como, pessoal, fazer o inverso dessa matriz aqui. Até para não ficar muito óbvia que dá 0. Essa matriz aqui, por exemplo, o determinante dela dá 0, é 6 menos 6. Você não consegue produzir o determinante dessa matriz. Não tem como. Se você tentar resolver o sistema, tá, lá da aula passada, você não vai conseguir encontrar a solução. Então, para a matriz admitir inversa, ou seja, para ela ser inversível ou invertível, o determinante ele precisa ser diferente de 0. Então, aqui eu dei um exemplo. Ó. Seja a matriz A 3, 4, menos 1 e 2, vamos calcular o determinante dela. Dá 6 menos 4, o determinante dela dá 10. Então, eu botei, ó, como determinante dá 10, o determinante da inversa é 1/10. Então, pessoal, a vantagem dessa propriedade é que se no exercício ele te der uma matriz e quiser o determinante da inversa, você não precisa produzir a matriz inversa para, produzindo a matriz inversa, você encontrar o determinante. Beleza? Você já pode encontrar direto. Faz o determinante da matriz que ele te deu e inverte o número. Pronto, vai ser o determinante da matriz inversa. E como eu tinha prometido na aula passada, está aqui um macete para quando vocês precisarem fazer uma inversa 2 por 2 sem ter que fazer sistema. Tá? O macete é o seguinte, ó.
Primeiro, ele vai te dar a matriz A que está aqui. Primeiro passo, trocar a diagonal principal de posição, né? No caso, os elementos dela, né? Deixa eu botar aqui para ficar mais claro. Trocar os elementos da diagonal principal de posição. A gente vai trocar os elementos da diagonal principal de posição. Então, era 3 e 2, vai virar 2 e 3. Eu destaquei aqui de vermelho, tá? Segundo passo, trocar os sinais dos elementos da diagonal secundária. Tá vendo a diagonal secundária aqui, que era 4 e menos 1? Vai ficar menos 4 e mais 1. E o teu último passo é dividir todo mundo pelo determinante do... Por que eu não dei isso na aula passada? Porque eu não tinha falado sobre determinante. Então, como o determinante da matriz A é 10, você vai e divide todo mundo por 10. Pronto, você produziu a matriz inversa com 3 passos, tá? Só vale para 2 por 2. Trocar os elementos da diagonal principal de posição, trocar os sinais dos elementos da diagonal secundária e dividir todo mundo pelo determinante da matriz A. Tá? Então, quando vocês precisarem fazer uma inversa 2 por 2, voltem para essa aula aí, nesse slide, que aí está o passo a passo bonitinho de como fazer. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa propriedade 3? Então, vamos aqui na propriedade 4. A propriedade 4 ela é chamada de teorema de Binet. Tá? Escreve Binet, mas é Binet. O que o teorema de Binet diz? O teorema de Binet é um daqueles teoremas que parece que a matemática está querendo dizer a mesma coisa. Mas se a gente se aprofundar um pouquinho, tem coisa interessante aí. Ele fala que o det do produto é o produto dos dets. Aí você fala, pô, Leandro, tá bom, é 6 meia dúzia. Não é isso, pessoal. Ele está querendo dizer o seguinte: se você tiver que fazer o determinante do produto de duas matrizes, basta fazer o determinante de cada uma delas separadamente e multiplicar. E isso dá a vocês uma vantagem de tempo muito grande, porque multiplicar a matriz é muito chato. Eu mostrei para vocês na aula passada como é que multiplica a matriz. É claro, pessoal, é óbvio que se for uma matriz 2 por 3 multiplicado por uma matriz 3 por 2, que a gente sabe que o resultado vai dar 2 por 2, não tem como aplicar o teorema de Binet, não é? Por quê? Essa matriz aqui não possui determinante, é só a matriz quadrada que possui determinante, e nem essa. Agora, quando as duas matrizes forem quadradas e você tiver que multiplicar, pode usar o teorema de Binet, que é mais rápido. Para provar que o teorema de Binet é mais rápido, eu vou resolver esse exemplo aqui de duas fórmulas. Pelo jeito tradicional, sem usar o teorema de Binet e usando o teorema de Binet, certo? Então aqui, ó, resolvo o produto abaixo pelo teorema de Binet. Só que eu não vou fazer pelo teorema de Binet. Então como é que a gente resolve isso aqui, pessoal? Ó. Na verdade, o enunciado não seria resolva o produto abaixo, né? Seria calcule determinante produto abaixo. Então vamos lá. Para ter o primeiro elemento é primeira linha com primeira coluna. Olha o trabalho que já dá. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Ó, a gente tem que fazer 1 vezes menos 1 mais 0 vezes 3, que dá menos 1. Depois, para achar esse elemento daqui, é primeira linha com segunda coluna. 1 vezes 1 mais 0 vezes 0, que dá 1. Depois, segunda linha com primeira coluna. 2 vezes menos 1 mais 5 vezes 3, que dá 13. Depois, 2 vezes 1 mais 5 vezes 0, que dá 2. E aí, o determinante dessa matriz vai dar menos 2 menos 13, que dá menos 15. Agora, eu vou resolver, tá? Eu vou resolver usando o teorema de Binet. Usando o teorema de Binet, a gente apaga isso aqui. Ou seja, eu não preciso fazer o produto. Olha como vai mais rápido no teorema de Binet.
Porque o determinante 2 por 2, pessoal, a gente consegue fazer de cabeça, né? Vai ficar 5 menos 0 dá 5. E 0 menos 3 dá menos 3. Multiplica os dois, menos 15. Entenderam por que se usa o teorema de Binet? Entenderam a diferença de velocidade que é achar o menos 15 sem o teorema de Binet e com o teorema de Binet? Tá bom? E o teorema de Binet ele tem uma extensãozinha que é o seguinte: se por acaso você quiser calcular o determinante de A ao quadrado, o que é a matriz A ao quadrado, pessoal? A ao quadrado é a matriz A vezes a matriz A. Você não precisa multiplicar ela por ela mesma. Basta você fazer det de A vezes det de A. Tá? Se eu pegasse essa matriz aqui, tá, e multiplicasse por ela mesma, eu ia ter a matriz A ao quadrado. E poderia calcular o determinante. Só que eu não preciso fazer isso. Tá? Então, o teorema de Binet, ele me diz que o det da matriz A ao quadrado é o det de A ao quadrado. Então, eu posso generalizar e dizer que se você quiser fazer uma matriz A elevada a uma potência n, o teorema de Binet, ele garante para a gente que basta você fazer o determinante da matriz A e elevar a n. Pô, Leandro, como é que isso cairia numa prova? O cara te dá a matriz A aqui, menos 1, 5, 4 e 2. Aí ele pede assim, calcule det de A ao cubo. Ele quer que você multiplique a matriz A pela matriz A pela matriz A. Ou seja, dá um trabalho horroroso, né? Agora, se eu souber... Deixa eu botar até de outra cor aqui para a gente diferenciar do enunciado. Só rascunhando aqui, pessoal. Se eu souber que o det de A ao cubo é o det de A elevado ao cubo, vai ficar muito simples, porque o det de A eu calculo de cabeça, pessoal. É menos 2 menos 20, que dá menos 22. Aí é só elevar menos 22 ao cubo, só usar a calculadora. Perceberam como é que fica rápido? Se não usasse o teorema de Binet, você tem que pegar, multiplicar pela matriz A, aí ia dar uma matriz. Depois fazer pela matriz A de novo, para você descobrir A ao cubo. Já dá um trabalho horrível, né? Você tem que fazer isso aqui, menos 1, 5, 4, 2, vezes menos 1, 5, 4, 2, e o resultado você ia multiplicar por menos 1, 5, 4, 2. Tá? Ia perder tempo demais, é uma questão projetada e pensada para você usar o teorema de Binet. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa propriedade 4? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Propriedade 5. Essa propriedade 5, ela vai falar sobre a nulidade do determinante de uma matriz, tá? Então, ela é assim, ó. O determinante de uma matriz é nulo quando... Então, vamos lá. O determinante de uma matriz é nulo quando... Primeiro, os elementos de uma linha ou uma coluna são todos iguais a zero. Então, se você tiver uma matriz... Eu vou colocar assim. Se você tiver uma matriz... tem uma fila de zeros, tá? Se você tiver uma matriz que tem uma fila de zeros, tá? Vou carregar aqui. Ou seja, pessoal, uma linha inteira de zeros ou uma coluna inteira de zeros, o determinante vai dar zero. Isso aqui, pessoal, encontra sustentação nessa propriedade 1. Se multiplicarmos uma fila por K, o determinante fica multiplicado por K. Ou seja, se você tem uma matriz normal, você tinha uma matriz bonitinha aqui, 4, 8, 2, menos 1, 3, 5, 0, 8, 9. Aí você pega e multiplica a primeira linha toda por zero. Você zera todo mundo. Aí o teu determinante fica multiplicado por zero, ou seja, ele vai dar zero.
Então eu posso sustentar aquela propriedade na propriedade número 1. Se você tiver os elementos de uma linha ou de uma coluna todos iguais a zero, nem perca seu tempo, o determinante da matriz vai dar zero. Segunda, caso ocorra igualdade de elementos entre duas linhas ou de duas colunas. Essa segunda, ela vai encontrar sustentação, tá? Na propriedade que eu vou dar mais na frente. Mas se você tiver uma linha igual a uma coluna, o determinante também vai dar zero. Por exemplo, se você tiver linha igual a coluna, nada disso. Se você tiver duas linhas iguais ou duas colunas iguais, tá? O determinante vai dar zero. Pelo menos duas, né? Se for tudo igual, vai dar zero, obviamente. Então, sei lá, 4, 7, menos 1, 5, 3, 2, 4, 7, menos 1. Nem perca seu tempo fazendo isso aqui que o determinante vai dar zero. Porque a primeira linha é igual à terceira linha. A gente bota assim, que L1 é igual a L3. Tá? E a terceira, que também vai encontrar sustentação no que eu vou falar daqui a pouco, é que verificadas em uma matriz duas linhas ou duas colunas com elementos de valores proporcionais. Se você tiver uma fila, né, proporcional a outra fila, o determinante também vai dar zero. Por exemplo, você tem aqui 4 menos 1, 5, 3, 0, 2, 20, menos 5 e 25. Eu afirmo para vocês que o determinante dessa matriz dá zero. E onde eu estou me baseando para falar que o determinante dessa matriz dá zero? É que a terceira coluna, ela é o quíntuplo da primeira coluna. Ou seja, a coluna número 3 é 5 vezes a coluna número 1. Então, nem perca seu tempo se você verificar uma proporcionalidade dessa. Nem perca seu tempo, tá? Porque o determinante vai dar zero. Existe ainda uma quarta situação que eu não vou colocar aqui, porque é praticamente impossível de enxergar, tá? Que é quando uma linha é combinação linear da outra. O que é uma combinação linear? Eu não vou colocar isso aqui como propriedade, porque isso aqui até eu tenho dificuldade de enxergar. Eu prefiro fazer a conta. Sei lá, 1, 4, 8, 0, 1, 3. Aí vamos supor que essa terceira linha seja a primeira mais duas vezes, seja a segunda mais duas vezes a primeira. O problema é que não dá para enxergar isso de cara, né? Não dá para você enxergar que a linha 3 é a segunda linha mais duas vezes a primeira linha. É muito difícil de ver isso, tá? Já que é muito difícil, aqui é até o 9, né? É muito difícil de enxergar isso, tá? Mas quando uma linha é uma conta de outras duas, né? O determinante também dá zero, mas isso aqui é inútil saber, porque vocês não vão conseguir enxergar isso. É muito difícil enxergar isso na hora de uma questão. Melhor fazer as contas, tá? Só que essas três não, tá? Uma fila de zeros. Você ter filas iguais, tá? Ou filas proporcionais é mais simples de enxergar, tá? Então, resumindo, é isso aqui, ó. Fila de zeros e filas proporcionais. Tá? Porque eu posso enquadrar essa segunda na terceira, né? Dizer que a coluna, dizer que a linha número 1 é igual a uma vez a linha 3, né? Então bota assim, proporcionais barra iguais. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa propriedade número 5? Onde é que eu vejo cair muito isso, né? Em que tipo de enredo de exercício? As matrizes fáceis de calcular determinante são as matrizes 2x2 e as matrizes 3x3, tá? Matriz 2x2 e matriz 3x3, elas são de boa, elas são tranquilas. Quando a matriz é maior do que 3x3, começa um inferno. Então, vamos lá, muitas das vezes, quando ele te dá uma matriz maior do que 3x3 e pede para você calcular o determinante, tem muitas delas o resultado dá zero, tá?
Porque acontece uma dessas três coisas. Você tem uma fila inteira de zeros, você tem duas linhas iguais ou duas linhas proporcionais. Acontece mais essa aqui, inclusive. É porque essas duas são bem fáceis de ver. Essa aqui é muito comum. O cara te dá uma matriz gigante, tá? Mas, sei lá, a primeira coluna é igual à quinta. Aí tu já pode usar aquilo para afirmar que vai dar zero. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa propriedade 5? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos lá. Propriedade 6. Se trocarmos uma fila de posição, seu determinante fica multiplicado por menos 1. Isso é interessante. Vamos supor que você tem essa matriz aqui, ó. 8, 4, 5, 1, 9, 7, 0, 6, 2. Tá? E vamos imaginar, sem fazer a conta, que o determinante disso aqui dá 11. Tá? Por exemplo, eu não fiz a conta. Se você pegar a matriz B e trocar a primeira coluna de lugar com a segunda, ficar 4, 9, 6, 8, 1, 0, 5, 7, 2, o determinante disso aqui vai dar menos 11. Se você fizer mais uma troca de fila, volta a ser 11, tá? Ou seja, se você fizer trocas aos pares, o determinante não vai mudando. Mas a propriedade 6, ela quer dizer isso. Se trocarmos uma fila de posição, seu determinante fica multiplicado por menos 1. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa propriedade 6? Bom, essa propriedade 7 é chata, tá? Vou até explicar a 8 primeiro, que era para ter colocado a 8 no lugar da 7 e a 7 no lugar da 8. Que essa 7 é mais difícil, ó. Essa propriedade 8 é o seguinte: quando uma matriz possui um triângulo de zeros acima ou abaixo da diagonal principal, tá errado aqui, seu determinante é o produto dos termos da diagonal principal. Então, gente, se eles derem para vocês, tá, uma diagonal que tenha, uma matriz que tenha um triângulo de zeros acima ou abaixo da diagonal principal, o que significa isso? Você vai isolar a diagonal principal. Você vai isolar a diagonal principal, certo? E se acima dela ou abaixo dela, se tiver nos dois, beleza, acima e abaixo, só tiver zero, tá? O determinante vai ser 2 vezes 3 vezes menos 7, que vai dar menos 42. Vamos dar uma investigada nisso para ver se vai dar mesmo? 2, 2 menos 4, 0, 3, 5, 0, 0, menos 7. Vamos ver como é que faz determinante? Vamos lembrar como é que é a regra de Sarri? Repete a primeira coluna, repete a segunda coluna, e aí eu fico com essas três diagonais, ó. Aqui vai dar menos 42, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, menos as três diagonais secundárias. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, e aqui vai dar 0. Então deu só menos 42. Aí você vai falar assim: Leandro, eu prefiro, tá? Eu prefiro fazer o método de Sarri do que ter que decorar mais uma propriedade. Aí eu vou falar o seguinte para você: e se o negócio fosse assim, ó? E se você tivesse uma matriz E se você tivesse uma matriz 4 por 4?
Não tem sarri para 4x4 não, meu amigo. Calcular, vou mostrar para vocês que calcular determinante de matriz acima de 3x3 já dá bem mais trabalho, apesar de eu explicar o método que eu julgo ser o mais simples de todos, tá? Aí vale a pena você identificar que acima da diagonal principal, olha a diagonal principal aqui, ó. Acima dela só tem 0. Então ela pode ser classificada como uma matriz que a gente chama de triangular, tá? E aí o determinante dela é só multiplicar a galera da diagonal principal. Beleza? Essa propriedade é muito útil quando você tem a matriz grande. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Essa matéria determinante, ela vai ajudar bastante vocês a resolver esse sistema, tá bom? A gente está aprendendo determinante para eu dar para vocês uma ferramenta poderosa para vocês resolverem qualquer sistema. A gente vai fazer muito essa associação de matriz. Por isso que a matéria é matrizes, determinantes e sistemas lineares. Está tudo interligado. Vocês só acabam vendo no final do nível médio porque a gente não pode soltar isso para criança da 6ª série que está aprendendo o sistema. Senão foge da escola. Querem perguntar alguma coisa sobre essa propriedade número 8? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto. Vou tirar isso aqui. Vamos lá, propriedade 7. Ao multiplicarmos... Ó, essa é chata, hein? Ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna pelo mesmo número e adicionarmos os resultados aos elementos correspondentes de outra linha ou coluna, formamos a matriz B, onde ocorre a seguinte igualdade. Determinante A é igual a determinante B. Esse teorema é atribuído a Jacobi. Quando você lê uma porra dessa, você não entende merda nenhuma, né? Multiplicar o elemento de uma linha com a coluna e adicionar os resultados. Então, matemática, às vezes, é melhor a gente ver o exemplo do que a definição, né? O que essa propriedade 7 está querendo dizer é o seguinte. Vamos imaginar. A prática é mais fácil do que a teoria. Vamos imaginar que você tenha esta matriz aqui. 0, 8, 2, menos 1, 3 e 0. Eu coloquei aqui uma quantidade significativa de zeros para dar uma facilitada na nossa vida. Prestem atenção, porque essa propriedade 7 é o elo com a aula seguinte, tá? Aqui a gente tem o elo necessário, tá? A gente tem um link da matriz com o sistema. Vocês vão usar muito essa ideia que eu vou mostrar para vocês agora para resolver sistema. É um método até que vocês já ouviram falar, chamado de escalonamento, tá bom? Ele deriva desse teorema de Jacobi. O que é o teorema de Jacobi? Você tem aqui uma matriz A, certo? Eu vou calcular aqui o determinante dessa matriz A de uma maneira mais rápida. Vai ser menos 6 mais 8, vai dar 2. Eu acho que dá menos 22, tá? Depois vamos fazer a conta mais rápida, porque eu faço de cabeça determinante. Vamos fazer aqui bonitinho para treinar? Vai dar 0, menos 6, 0. Tudo isso aqui, menos 8, 24 e 0. Então vai dar menos 6, menos 16. Ainda não enferrujei, não. Dá menos 22, tá? É que eu faço de outro jeito a conta. Mais na frente eu explico para vocês, para não confundir a cabeça de vocês agora. Então, o determinante dessa matriz A é 22. Agora, se eu fizer, tá, uma substituição, vamos supor, se eu pegar a terceira linha e substituir pela terceira linha, tá, sei lá, mais 4 vezes a primeira linha. Leandro, de onde você tirou esse 4 vezes a primeira linha? Por que 4?
é aleatório. Ah, mas tinha um 4 aqui, é por causa desse 4? Não, eu estou fazendo uma conta aleatória para vocês, tá? O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, se eu reescrever essa matriz, respeitando algumas condições, o determinante continua o mesmo, tá? Então, ó, a linha 3, tá? Eu vou substituir a linha 3 pela linha 3, tá? Mas aqui que você pode fazer o que você quiser. No começo, se você quer substituir uma linha ou uma coluna, você tem que colocar, por exemplo, a coluna 2 vai ser substituída pela coluna 2. Aqui você pode somar ou subtrair qualquer outra coluna, tá bom? Ou qualquer outro múltiplo de uma coluna. Menos 5 vezes a coluna 1, mais 6 vezes a coluna 3. Você tem liberdade para fazer isso. O objetivo de fazer isso, a gente vai ver mais na frente. Então eu vou mostrar para vocês, ó, que eu vou trocar a linha 3, tá? Por essa conta aqui. Então, cada elemento da linha 3, por exemplo, esse menos 1, ele vai ser substituído por menos 1 mais 4 vezes 4. Ele vai ser substituído por 15. Tá? Esse 3, ele vai ser substituído por 3 mais 4 vezes 3. Ele vai ser substituído por 15 também. E esse 0, ele vai ser substituído por 0 mais 4, que dá 4. E a gente vai ficar com essa matriz aqui, ó. 4, 3, 1, 0, 8, 2, 15, 15 e 4. Aí você vai olhar para mim e vai falar, Leandro, por que você trocou uma matriz? Vocês vão perceber o seguinte, quanto mais 0 tiver a matriz, mais fácil é para calcular o determinante. Por que você trocou essa matriz A aqui por essa matriz B, que é bem mais complicada? Tá? A questão é, aqui eu peguei um exemplo aleatório, tá? Mas qual é a ideia? A ideia é simplificar as contas. Se a ideia é simplificar as contas, eu não fiz uma boa escolha. O objetivo de aplicar o teorema de Jacobi é você substituir a matriz A por uma outra matriz que tem uma quantidade maior de zeros, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, eu poderia substituir a linha 1 pela linha 1 mais 4 vezes a linha 3. Por quê? Na hora que eu fizesse isso no primeiro elemento, ó, ou seja, o 4 ele ia ser substituído por 4 mais 4 vezes menos 1. Ele ia ser substituído por 0. O 3 ia ser substituído por 3 mais 4 vezes 3. Ele ia ser substituído por 15. O 0, ele ia ser substituído por 0 mais 4 vezes 1, que dá 4. Tá? Então, ó, você já ficou com 0, 15, 4, 0, 8, 2 e menos 1, 3 e 0. Você já está com uma quantidade de zeros bacana aqui. Tá? Você já ficou com uma quantidade de zeros aqui interessante. Talvez fique mais fácil você fazer as contas. Certo, pessoal? Então, é assim que é a ideia do Jacobi. Mas a gente não vai... Eu só queria mostrar para vocês que vocês podem fazer essa substituição à vontade, que vocês vão conservar o valor do determinante, tá bom? A gente vai ver muito isso na hora de resolver o sistema por escalonamento. Aí eu vou lembrar vocês que isso deriva de Jacobi. Vamos dar um outro exemplo aqui, só para ficar registrado no slide. Eu vou trocar a linha 2 pela linha 2 menos a linha 1. Então, vamos reescrever todos os elementos da linha 2 no rascunho, como eles vão ficar. Ó, o 0 vai virar 0 menos 4, e vai dar menos 4. O 8, ele vai virar 8 menos 3, que vai dar 5. E o 2 vai virar 2 menos 1, que dá 1. Então, vai ficar 4, 3, 1. 4, menos 4, perdão, 5 e 1, e menos 1, 3 e 0.
Isso aqui é só um exemplo, tá? Do que você pode fazer. O lance é o seguinte, pessoal. Esse teorema de Jacobi, tá? Vou mostrar para vocês agora, que é o determinante de ordem maior que 3. O teorema de Jacobi, ele se adequa muito para vocês resolverem determinantes maiores do que 3, tá? Só que eu vou pegar uma simplificação que foi feita do teorema de Jacobi, ou seja, é o teorema de Jacobi maceteado. Então, olha o que eu escrevi aqui para vocês, ó. Existem algumas maneiras de calcular determinantes de ordem maior do que 3, usando o teorema de Jacobi e o método de Laplace, que não será estudado por nós, tá? Eu resolvi não dar o método de Laplace para vocês, porque daremos preferência ao método de Quió, que é uma simplificação dos trabalhos. Então, pessoal, o lance é o seguinte: a gente vai pegar o teorema de Jacobi e vai fazer uma simplificação e vamos chegar até o Quió. Para a gente usar Quió, eu preciso de algumas condições, tá? Vocês vão ver como é que é o método de Quió. Tem aluno meu que usa Quió até hoje para resolver sistema 3x3. Ele prefere usar, ele não usa o Sarri para usar Quió, porque isso aqui serve para qualquer tipo de matriz, né? Agora, para usar esse método, é preciso que o elemento que ocupe a primeira linha e a primeira coluna seja igual a 1. Ah, Leandro, e se não for, não dá para usar? A gente consegue fazer com que 1 apareça lá. Seja trocando filas de posição, né? Tipo um cubo mágico, dividindo alguma fila por um número para que apareça o 1 na primeira posição, né? Tem nada desse método aqui. Vou botar assim, ó. Esse método é também conhecido como abaixamento de ordem. O que seria, pessoal, o abaixamento de ordem? Essa palavra é feia, mas ela existe, tá? O abaixamento de ordem, tá? Que a gente não usa redução de ordem na matemática, a gente fala abaixamento de ordem. Quando você tem uma matriz de ordem 5, quando você aplica aqui, ó, a matriz 5 por 5 ela vira 4 por 4. Quando você aplica aqui, ó, numa matriz 4 por 4, ela vira 3 por 3. Aí tu já morre no Sarri, tá? Aí, aqui eu estou dizendo como tem que fazer, ó. Temos que isolar a primeira linha e a primeira coluna e reescrever a matriz em uma unidade menor, substituindo cada elemento pelo seu valor subtraído do produto dos elementos da linha e das colunas isoladas. Linha e coluna isoladas. Veja como fazer. Pessoal, isso aqui, matemática é prática, né? Se você ler isso aqui, não vai entender nada. Você não vai conseguir visualizar, porque a maioria de vocês nunca fez isso. Agora, quando eu der o exemplo, tá? Quando eu der o exemplo e mostrar para vocês como é que funciona o abaixamento de ordem, vocês vão achar simples. Eu vou dar um tempo para vocês praticarem também. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu vou pegar essa matriz aqui, ó. 1, 4, 0, menos 1, 3, 2, 5, 1, 1, 0, 8, 3, menos 1, 4, 2, 3. Então, a condição está satisfeita. Você tem aqui o primeiro elemento, tá? O A11, né? O elemento da primeira linha e da primeira coluna, valendo 1. E agora eu preciso isolar, deixa eu pegar aqui uma canetinha de outra cor, eu preciso isolar a primeira linha e isolar a primeira coluna. Isso aqui é moleza, isso aqui é simples. Se vocês repararem, sobrou um miolo aqui, ó. Sobrou um miolinho aqui,
que é uma matriz 3x3. O que a gente vai fazer? Eu vou abrir agora um espaço de uma matriz 3x3. Tá vendo esse 2 aqui? Eu vou escrever 2 menos, vai entrar uma continha ali. 0 menos 4 menos 5 menos 8 menos 2 menos 1 menos 3 menos 3 menos. Qual é a conta que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 e vou subtrair, por isso que eu já deixei armado aqui o sinal de menos, do seu equivalente aqui, do cara que está na mesma coluna que ele e na mesma linha que ele, que foi isolada. Por isso que está escrito assim, ó. Temos que isolar a primeira linha e a primeira coluna e reescrever a matriz, tá? Eu vou botar ser até mais claro. E reescrever a matriz que sobrou de ordem uma unidade menor, ou seja, era uma matriz 4x4. Caralho. Matar uma mosca que deu um porradão no vidro. Foi mal, gente. Era uma matriz 4x4, virou uma matriz 3x3. Substituindo cada elemento pelo seu valor. Então, ó, cada elemento vai ser substituído pelo seu valor. Subtraído, aí eu botei o sinal de menos, do produto dos elementos da linha e da coluna isoladas. Agora começa a fazer sentido isso aqui. Eu vou isolar a primeira linha, porra, machuquei a mão. Vou isolar a primeira linha e a primeira coluna, tá? Vou reescrever a matriz, que agora vai ter vai ser uma ordem, uma unidade menor, a 4x4 está virando 3x3. Subtrair de... O 2 vai ser subtraído de 3 vezes 4, que dá 12. O 5 vai ser subtraído de 0 vezes 3, que dá 0. O 1 vai ser subtraído de menos 1 vezes 3, que dá menos 3. O 0 vai ser subtraído de 1 vezes 4, que dá 4. O 8 ele vai ser subtraído de 0 vezes 1, que dá 0. O 3 vai ser subtraído de menos 1 vezes 1, que dá menos 1. O 4 vai ser subtraído de menos 1 vezes 4, que dá menos 4. O 2 vai ser subtraído de menos 1 vezes 0, que dá 0. E o 3 vai ser subtraído de menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E agora, por fim, você vai reescrever a matriz, que vai ser menos 10, 5, 4, menos 4, 8, 4, 8, 2, 2. Então, uma matriz 4x4 virou uma matriz 3x3 e o valor do determinante, aí que é o mais legal, o valor do determinante ele foi conservado. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa matriz? Caralho. Então, nós eu matei a mosca. Leandro, se fosse de ordem 5, eu teria que fazer isso 2 vezes, né? Aqui, ó. Vocês acharam que eu não sou maluco. Se fosse a matriz de ordem 5x5, você ia primeiro passar para 4x4 e depois passar a matriz 4x4 para 3x3. Aí fazendo isso 2 vezes, né? Ia fazer isso 2 vezes, tá? É. Mas só para a gente continuar a brincadeira aqui, vamos supor que essa matriz aqui, 3x3, você resolva aplicar aqui, ó, aqui. Só que essa matriz tem um problema. Ela não tem o número 1 para contar a história, né? Agora, se eu passar, tá? Se eu trocar, melhor, a primeira coluna de lugar com a terceira coluna, se eu fizer isso aqui, ó, vai ficar 4, 4, 2, 5, 8, 2, menos 10, menos 4 e 8. Tá? Troquei essas duas colunas de posição. Agora eu vou trocar essas duas linhas de posição. Olha a mandinga que eu vou fazer.
Vou trocar essas duas linhas de posição. Vai ficar 2, 2, 8. 4, 8, menos 4. 4, 5, menos 10. Ô, Inara, fazendo isso, fazendo duas trocas, eu mexo no valor do determinante? Não. Não, porque cada troca de fila que eu faço, eu multiplico o determinante por menos 1. Tá? Se eu faço duas trocas, o meu determinante ele não fica multiplicado por menos 1. A natureza me cobrou um preço caro dessa morte aqui, desse... Não é que eu tenho quebrado dele. Então, eu fiz duas trocas, ficou multiplicado por 1. Agora, o que eu posso fazer com essa primeira linha? Tá? Gente, da mesma forma que eu posso multiplicar a linha da matriz por um número, eu posso dividir, né? Que é multiplicar por 1, na verdade. Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso pegar essa primeira linha, tá? Eu posso pegar essa primeira linha e posso dividir essa primeira linha por 2. Dividir a linha 1 por 2. Já sabendo que meu determinante vai ficar dividido por 2, né? E eu vou ficar com 1, 1, 4, 4, 8, menos 4, 4, 5, menos 10. E aí eu posso voltar a aplicar aqui, ó. Essa situação poderia ter acontecido numa matriz 4x4, né? Então sempre dá para aplicar aqui, ó. Sempre. Basta você fazer com que apareça o número 1 na posição da primeira linha e da primeira coluna. Ah, Leandro, mas eu vi um vídeo na internet de um cara usando QO e ele falou que esse 1 poderia estar em qualquer lugar da matriz. Ele está falando a verdade ou ele está mentindo? Ele está falando a verdade. Porém, fica mais difícil o algoritmo, ou seja, o modo de fazer, quando o 1 não está na posição A11. Né? Esse 1 ele pode estar em qualquer lugar, na verdade, a rigor da matemática. Só que fica muito mais difícil, você fica muito mais suscetível a erro. Tá? E empurrar o 1 lá para cima é fácil, é só você usar o princípio do cubo mágico. Né? Você vai fazendo algumas trocas até o 1 ficar lá na posição que ele tem que ficar, porque fica muito mais fácil a gente aplicar aqui, ó. Então é só você aplicar aqui, ó, aqui. Olha como fica fácil, pessoal, aplicar o aqui, ó. Vai virar a matriz 2 por 2, né? O 8 ele vai ser substituído por 8 menos 4. O menos 4 vai ser substituído por menos 4 menos 16. O 5 vai ser substituído por 5 menos 32, menos 4, perdão. E o menos 10 vai ser substituído por menos 10 menos 16. Você acabou ficando com essa matrizinha aqui, ó. 4, 1, menos 20, menos 25. E o determinante dela vai ser menos 100, mais 20, que é menos 80. Então, se o determinante dessa matriz verde é menos 80, o dessa aqui é menos 160. Porque você dividiu por 2 e o determinante também fica dividido por 2. Tá? Mas é óbvio, pessoal, que se isso fosse uma situação de prova, uma vez que eu cheguei aqui nessa 3x3, eu vou aplicar essa RI. Tá? Eu não ia me dar esse trabalho todo. Eu só estou mostrando para vocês que mesmo que a matriz não tenha o número 1, você pode fazer com que esse 1 apareça e empurrar esse 1 lá para cima. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse tipo de determinante? Eu quero que vocês aprendam o que está aqui em cima, tá? A transformar uma matriz 4x4 em uma matriz 3x3. Quero que vocês peguem papel e caneta agora, que eu vou passar uma matriz agora para vocês tentarem desenvolver esse método. Anotem essa matriz aqui. Eu quero que vocês façam o seguinte, tá? São duas coisas.
Eu quero que vocês passem essa matriz, transformem essa matriz de 4x4 para 3x3, e quando vocês transformarem em 3x3, eu quero que vocês calculem o determinante, tá bom? Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem isso aí. Eu vou ao banheiro rapidinho. Daqui a pouquinho eu vou fazer.
Pessoal, vamos lá então. Primeiro aqui a gente vai isolar a primeira linha e a gente vai isolar a primeira coluna, certo? Bom, agora que a gente vai isolar a primeira linha e a primeira coluna, vai sobrar esse miolão aqui que eu vou reescrever. O 5 eu vou substituir por 5 menos 4 vezes 0, que dá 0. O 1 eu vou substituir por 1 menos 4 vezes 2, que dá 8. O 5 eu vou substituir por 5 menos 12. Esse 8 aqui vai ser substituído por 8 menos 0. Esse menos 2 vai ser substituído por menos 2 menos 0. Esse menos 2 também, né? Menos 2 menos 0. O 3 vai ser substituído por 3 menos 0. O 1 vai ser substituído por 1 menos 12. E o 9 vai ser substituído por 9 menos 18. E a nossa matriz 3 por 3 vai ser 5 menos 7, menos 7, 8, menos 2, menos 2, 3, menos 11 e menos 9. Alguém não entendeu como descobrir algum desses elementos? Ou não concorda com algum valor de elemento? Pode assinalar para mim aí. Então vamos lá, pessoal. Agora, a gente vai calcular o determinante. Deixa eu apagar aqui. Vamos repetir a primeira coluna. 5, 8, 3, menos 7, menos 2, menos 11. Você vai falar, Leandro, mas, pô, tinha um 1 dando mole aqui na matriz, tá? Tinha um 1 dando bobeira. Posso aplicar aqui ó de novo? Pode, né? Joga um lá nessa posição e reaplica. Mas quando não tiver, eu prefiro aplicar sarri direto. Então vamos lá, aqui vai dar um trabalhinho de conta, hein? Primeira diagonal vai ser essa aqui, tá? Os sinais vão dar positivo, né? Vai dar 90. Aqui vai dar positivo, 14 vezes 3, 42. Aqui vai dar positivo, né? Criancinha grande, hein? Vai dar 88 vezes 7, 560, 616, talvez? 716. 716? Acho que não, hein? 56 vezes 11. 56 vezes 11, 616. Ah, tá. Eu calculei errado, então. Porra. 616. Ainda não estou tão velho. Vamos lá. Quero ver quando eu tiver uns 60 anos, não consigo fazer nada disso de cabeça. Mas vamos lá. Aqui na secundária, eu gosto de colocar um menos e abrir parênteses, hein? Vai ficar 14 vezes 3, 42. Aqui vai ficar positivo. Vai dar 22,110. E aqui vai ficar positivo também. Vai dar 56 vezes 9. 504, né? 56 vezes 9, 504. Deixa eu apagar isso aqui. Se eu estiver errando, enquanto vocês me falem. Confio em vocês também. Tá? Alguém fez essa conta aqui, o valor? Exatamente com esses números? Alguma alma caridosa fez essa conta? Continua, gente. Vamos lá. Só um minuto.
vai ser 600 com a preguiça danada de fazer essa conta, mais 42, mais 90. Então vai dar 748. Imagina uma miséria dessa no Enem, né? Mais 110, mais 42. 656. Então vai dar menos mais 92, né? Acharam 92 aí, pessoal? Eu errei um númerozinho por falta de atenção. Aí deu muita coisa. Se errar uma continha, abraço. Tem que fazer com muita atenção, tem que ter muita concentração nisso aí, tá bom? Então, pessoal, basicamente, o que deu trabalho nessa questão não foi QO. O que deu trabalho nessa questão foi o Sarri, por causa dos números, que eram grandes, tá? O QO é isso, cara, é isolar e repete a matriz. Você pode usar o QO, inclusive, para pegar uma matriz 3x3 e transformá-la em 2x2, caso você esqueça Sarri, né? Ou se confunda com Sarri. Ah, pô, eu sou muito desorganizado, não consigo fazer isso, sempre me enrolo, eu sempre pulo, eu sempre pego no número de uma diagonal errada. Então usa QO, se tiver um ali de bobeira. E o nosso último slide, eu vou mostrar mais uma matriz que pode ser maior do que 3x3. E a gente não precisa usar o QO, pode ser Van der Monde. Ó, matriz de Van der Monde. Seu determinante é calculado fazendo todas as possíveis diferenças entre os elementos. Tá? Não era para estar aqui não, tá? Mas isso é para cá. Tá errado. Foi assim que eu fiz. Então vamos lá, pessoal. Uma matriz é dita de Van der Monde quando a primeira linha, o que eu falar para a linha vale para a coluna, tá? A primeira linha possui todos os elementos iguais a 1. Porque esse exemplo aqui está como linha, tá? Então aqui em cima, geral igual a 1, todo mundo 1. Vocês estão vendo que tem reticências aqui? Ela não tá, essa matriz ela não é restrita a 4x4, 5x5, pode ser 10x10, 20x20, N por N. E as linhas, colunas não, ou colunas subsequentes, possuem seus elementos em progressão geométrica, pessoal. Então, as outras linhas estão em PG. Essa segunda linha aqui, ela que é a linha especial. E esses elementos são chamados de elementos característicos. Olha aqui, ó. Se eu determino... Beleza, vou falar isso depois. Mas, ó, se você olhar uma coluna, pessoal, aqui, ó, tá todo mundo em progressão geométrica. Então, ó, eu vou colocar, para facilitar, eu vou botar assim, ó, a primeira linha possui todos os elementos iguais a 1. E as colunas, mais fácil assim, tá? E as colunas possuem seus elementos em progressão geométrica. Então, ó, todo mundo na coluna aqui tem que estar em PG. Essa coluna tem que formar uma PG, essa coluna tem que formar uma PG, essa coluna tem que formar uma PG. Se isso acontecer, essa matriz é chamada de matriz de Van der Monde. E seu determinante é calculado fazendo todas as possíveis diferenças entre os elementos da segunda linha. Aí eu vou apagar o coluna aqui. São chamados de elementos característicos. Está faltando alguma coisa aqui. Característicos. Vou explicando o resultado. Então, eu vou mostrar para vocês o que é uma matriz de Van der Monde. Vou abrir nosso último slide aqui. Sei lá, pegar uma 4x4, tá? 2, 4, 8, menos 1, 1 e menos 1, 3, 9, 27, 5, 25, 125. Por que essa matriz aqui, ela pode ser dita a matriz de Van der Monde? Todo mundo da primeira linha é igual a 1? Todas as colunas estão em progressão geométrica? Tem que olhar. Essa aqui tá, de razão 2. Essa aqui também tá, de razão menos 1, né? Essa aqui também tá, de razão 3. E essa aqui também tá, de razão 5.
Ah, Leandro, mas, pô, foi uma coluna. Então já era, meu amigo. Então não é a matriz de Van der Waals. Matemática, como está escrito todos, tem que ser todos. Senão não funciona. Agora, como é que você calcula esse determinante? E, Leandro, eu esqueci o negócio de Van der Waals, apliquei aqui, ó. Deu maior trabalho, mas eu consegui resolver. Tá bom, beleza. Pode aplicar aqui, ó, aí, óbvio, né? Mas tem um método mais fácil. Você vai pegar só a segunda linha e vai fazer todas as possíveis diferenças entre os elementos, tá? Mas tem uma regra para vocês fazerem essas diferenças, tá? Vai ser sempre o elemento da direita menos o elemento da esquerda. Então, por exemplo, se você começar do 2, não tem ninguém à esquerda do 2. Agora, se você pegar o 1, o 2 está à esquerda do 1. Então, você faz menos 1, menos 2. Porque você fez essa diferença aqui. Quando eu vou para o 3, eu vou fazer essas duas diferenças. Eu vou fazer o 3 menos menos 1 e vou fazer o 3 menos 2. E quando eu for para o 5, eu vou fazer o 5 menos todo mundo aqui, ó. Eu vou fazer o 5 menos 2, o 5 menos menos 1 e o 5 menos 3. Pronto, esse já é o determinante. Vai ficar menos 3, aqui vai ficar 3 mais 1, que é 4, aqui vai ficar 3 vezes 2, que dá 1, 5 menos 2 dá 3, aqui dá 6 e aqui dá 2. Aí é só você fazer essa continha, vai ficar 12, 36, 216, 432. Pode fazer o contrário aqui para ver também. 12, 12 dá 144, vezes 3, 432, com sinal negativo. Entenderam como é que faz esse determinante aí de Van der Waals? Pegaram aí a ideia? Pessoal, eu vou passar os exercícios para casa de determinantes, tá? Tem alguns determinantes de Van der Waals na apostila, por causa até da Unigran Rio, que ela tem uma tesão nesse determinante aí, não sei o que passa na cabeça dela. Mas por isso que eu dei esse pedaço da matéria, essa parte. Como o Enem, eu estou percebendo que ele cada vez mais está cobrando matriz, nada impede que ele entre de cabeça em determinante, então vocês já estão preparados, tá? A gente viu com bastante detalhe. Eu preciso que vocês peguem o caderno, passem tudo que estão nesse slide para o caderno, esse é o estudo, tá? Abrir um caderno, pegar toda a teoria, escrever num caderno. É preciso que vocês escrevam, que não fiquem só com slide em todas as matérias, tá? Não estou falando só por matemática. Vou passar os exercícios, tá? Daqui a pouco, depois da última aula que vocês vão ter agora, eu vou passar os exercícios para vocês de casa, dessa parte de determinante, e vou mandar a oficina que eu vou corrigir amanhã, que é a nossa oficina de matemática e física. Beleza, pessoal? E se tiver dúvida, eu vou botar exercício no privado. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Vejo vocês, então, amanhã na oficina. Um beijo para todos.